Olá, nesse vídeo eu vou mostrar mais um exemplo da utilização de entradas e saídas digitais utilizando a Atmega 328P. Nesse caso eu vou tentar trazer um pouco mais para o mundo real, mostrando mais ou menos a funcionalidade de um semáforo de trânsito. Não é exatamente como funciona, mas vai ser interessante para a gente aprender um pouco mais sobre essas entradas e saídas. Nesse caso aqui, os LEDs vão representar as luzes de trânsito e vai funcionar da forma que a gente já conhece normalmente, só que quando eu apertar o botão, vai simular como se esse semáforo estivesse fora de serviço, fazendo com que só o LED amarelo fique piscando, que é o que acontece na vida real também. Então, vamos lá, nossa entrada aqui é o nosso botão, que está vindo para a porta 2 do Arduino, e temos três saídas, que são os três LEDs que estão conectadas nas portas 7, 8 e 13 desse mesmo Arduino. O que eu preciso saber, mais uma vez, é em quais pinos e portas cada uma dessas portas do Arduino estão relacionados lá dentro do Atmega 328P. Para fazer isso, mais uma vez eu vou utilizar essa imagem aqui. A nossa entrada que está na porta 2 do Arduino, a gente consegue ver que no Atmega é a PD2, a porta 7, que é a segunda entrada lá no Arduino, é a PD7, a 8 no Arduino é a PB0 e a 13 do Arduino é PB5 no Atmega 328P. Voltando aqui no nosso esquema, a gente consegue ver aqui no código que eu utilizei o registrador DDR para dizer o que é entrada e o que é saída, tanto nas portas B e D. Na B eu estou dizendo que o pino 0 e o pino 5 são saídas e todos os outros são entradas, apesar de eu não estar utilizando esses outros. E na porta D eu estou dizendo que o pino 7 é saída e todos os outros são entradas. Mas a única entrada que de fato eu vou utilizar nesse exemplo é essa daqui, que é o pino de número 2. Aqui em cima eu estou definindo, por exemplo, esse LED Red On, que quando eu chamar ele, vai haver um deslocamento de bit, utilizando esse registrador port, né? Eu vou escrever lá o nível alto, aqui lá na porta B, pino 5. E quando eu chamar o LED Red Off, eu vou escrever nível baixo, né? Ele vai para nível baixo. A mesma coisa acontece no amarelo e no verde. O amarelo está usando também a porta B mais o pino 0, e o verde utiliza a porta D, pino 7. Aqui nesse laço, a primeira coisa que acontece é o teste para saber se lá no pino 2 da porta D, se ele está em nível alto, né? Ou seja, se o botão está sendo pressionado. Ele estando pressionado, vai ocorrer aquele exemplo que eu falei, que é quando o semáforo está fora de serviço. Ele vai ficar 500 milissegundos ligado e 500... o amarelo, né? O LED amarelo vai ficar 500 milissegundos ligado e 500 milissegundos desligado, enquanto os outros dois ficam desligados. Veja que eu estou utilizando a função delay, está aqui a biblioteca sendo incluída. Não é o mais indicado utilizar essa função, na verdade não é para utilizar um exemplo desses como semáforos, porque a gente está se tratando de trânsito, né, de risco, e o que essa função faz é parar o programa nessa linha e só sair dela quando esse tempo passar. Ou seja, ele não vai fazer mais nada enquanto não sair dessa função. Então acredito eu que a melhor opção para esse caso seria interrupções, mas como não vimos interrupções ainda, eu preferi utilizar só o delay. Ainda mais visto que o delay é uma função bem interessante para fazer testes e também para implementar algumas outras coisas. Então, se o botão não estiver sendo pressionado, né, os LEDs vermelho e amarelo vão ficar desligados e o verde vai ficar ligado por 2 segundos
depois ele vai desligar, depois o amarelo vai ficar ligado por 1 segundo, vai desligar, depois o vermelho vai ficar ligado por 3 segundos e quando repetir o processo ele vai desligar e isso vai acontecer enquanto o pino não estiver sendo pressionado. Então vamos ver aqui funcionando, vou iniciar a simulação, veja aqui o LED verde, ligou, amarelo, vermelho, depois vai para, claro que o tempo aqui não está como o da vida real, mas é só para ter um exemplo, e quando eu aperto o botão, o LED amarelo fica piscando. Quando eu soltar, ele volta para o verde, depois amarelo e vermelho e vai continuar nesse processo.